Boa tarde a todos. Preparo a sessão de instrução e julgamento da quarta comissão disciplinar. Chama a julgamento o primeiro processo, pedido de preferência. Processo 332/2026, partida da Sociedade Esportiva Palmeiras versus Itaquá, que é Setúbal Atlético Clube limitada pelo Paulista, sub-14, realizado no dia 19 de abril de 2026. Denunciado a agremiação do Palmeiras por 2 vezes no artigo 191 do CBJD. Boa tarde, doutora, tudo bem? Tem provas a produzir? Então, a relação dos participantes no jogo e o relatório do Sub-13, que foi o jogo anterior ao Sub-14, porque teve um desentendimento em relação aos ângulos. Perfeito. Já está juntado aqui nos autos, certo? Perfeito. Então, passo a palavra ao relator, doutor Thiago Capaldi. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Menos preciso impasse do Palmeiras, 2 violações ao regulamento específico de competições. A primeira pela disponibilização de apenas 5 gandulas, quando o artigo 29 do CI4 exige 6, o que foi certificado pelo diretor de jogo na hora da partida. Denúncia pelo descumprimento de protocolo de cumprimentos ao final da partida, pois o goleiro reserva Samuel Breyer, após a disputa de pênaltis, xingou reiteradamente o adversário Kaique e avançou com a direção, sendo contido pelo árbitro que, ao final, não realizou o aperto de mãos protocolar. O Palmeiras tem reincidente no artigo 191. Seu brevíssimo relatório, presidente. Obrigado, doutor Thiago. As provas são documentais e já juntadas nos autos, então passa a palavra da Procuradoria para a manifestação. Por literal, se considerar o pessoal. Boa tarde a todos. Vou reiterar os termos da denúncia. Perdão, gente. Já aconteceu isso. Doutora, tem a palavra para a defesa. Presidente. É só o primeiro, né? Isso. Gente, agora tem som. Meu Deus. Agora é melhor. Obrigada, eu vou tentar ser breve, porque eu sei que tem vários processos. Bom, em relação à primeira denúncia, eu queria destacar que houve um erro material no preenchimento do relatório do diretor do jogo, porque o Silva, que foi registrado como maqueiro, na verdade ele é gandula, e o Valdeci, que também foi registrado como maqueiro, é gandula. O João, na verdade, João Lima da Silva, que foi registrado como gandula, é maqueiro. Então, na verdade, os 6 gandulas estavam disponíveis. Por esse motivo, a defesa vai requerer a absolvição em relação ao artigo 191. Em relação ao atleta, em consulta ao Palmeiras, eles me informaram que já foram adotadas todas as medidas disciplinares cabíveis nesse caso e requerer a aplicação do mínimo previsto no artigo 191. Obrigada. Obrigado, doutora. Esse documento juntado aqui, as folhas 51, que é a relação de maqueiros, esses 6 nomes que estão disponibilizados aqui são os nomes corretos. Doutor Thiago, quando tiver apto ao voto, tem a palavra. Obrigado, presidente. Em relação à primeira infração, como esclarecido pela nome da defensora, houve erro material em preenchimento, por esse motivo, uma sugestão de nota é a absolvição da agremiação pela primeira infração. Essa segunda denúncia não foi rebatido, que não teve a protocolar. Por esse motivo, eu aplico pena mínima, no artigo 91, considerando, inclusive, levando em consideração a incidência do clube, minha proposta de voto é de R$400. Pela tabela são 200, eu passo por R$400, presidente. Esse é o seu voto. Perfeito. Obrigado, doutor Thiago.
Doutor Bruno, voto. Só uma questão, com o 182, fabricação do 182, Não, contra das três. acompanho o voto do relator, presidente, boa tarde a todos, desculpa. Foi o voto do relator. Obrigado. Obrigado, doutor Bruno. Também acompanho o voto do relator. Então, na primeira denúncia fica a agremiação de Palmeiras do Sul. Na segunda denúncia, no artigo 91, uma pena pecuniária de R$ 400 votação. Vamos os casos por unanimidade. Então, logicamente, certo. Obrigado, doutor. Nosso pedido de preferência é o 370. Processo Martinense Colorado Calheiros, o processo 370/2026 versus Juventus Sociedade Anônima do Futebol pelo Paulista Sub-11, realizado no dia 25 de abril de 2026, denunciado a agremiação do Juventus SAF, hoje no artigo 191, juntamente com o 206, pelo que consta aqui na pauta do CBJ. Boa tarde, doutora, tudo bem? Tem provas a produzir? Então, eu passo a palavra ao doutor Bruno para o relatório. Obrigado, presidente. Um processo para a agremiação do Juventus SAF, levando em consideração que consta na súmula da partida, que os documentos da equipe do Juventus foram entregues às 14h32, devido ao atraso na chegada do uniforme da equipe. Também ocorreu o atraso no início da partida em 27 minutos, eis que a equipe visitante entrou em campo muito além do horário estipulado. Dessa forma, a Procuradoria ofertou denúncia na agremiação com relação à falta de entrega da documentação do prazo estipulado, no curso do artigo 91, inciso 3, e com relação ao atraso no impulso do artigo 206 do CBJP. No segundo, que a agremiação ela é multirresistente, inclusive específica, e é o breve relatório presidente. Obrigado, doutor Bruno. Não temos palavra para produzir, então passa a palavra à Procuradoria para a manifestação. Reiterar os termos da denúncia. Obrigado, doutor. Eu tenho a palavra para a defesa. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de ressaltar assim, que o Juventus está passando por um processo de reestruturação, principalmente nas categorias de base, onde os responsáveis pela categoria do Sub-20, que é o jogo em questão, são responsáveis também pelas outras categorias. Então, por conta da reestruturação também, estavam algumas dificuldades de conseguir, inclusive, profissionais para o departamento médico da base. E nesse dia 25, ocorreram 3 jogos na base. 2 aqui, que foram o Sub-15 às 9 horas da manhã, o Sub-17 às 11 horas e o Sub-11, que é o jogo em questão, às 2h30 lá em Colorado. Então, os responsáveis tiveram que ficar aqui para esses 2 primeiros jogos e depois se locomover junto com o médico, que eles acabaram conseguindo um só para o dia do jogo. Acabaram tendo que esperar as partidas terminarem aqui para irem até Colorado para a realização da partida. Então, esse é o contexto da situação. Não foi um descaso dos responsáveis e do clube, mas sim uma falha operacional por conta da reestruturação administrativa do clube no momento que ele está passando. Considerando o contexto e considerando também se tratar de um Sub-11, uma categoria de base, requer essa aplicação da pena mínima em ambas as lentes. Perfeito. Obrigado, doutora. Passa a palavra ao relator, doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Que pese a brilhante manifestação da defesa, eu entendo que restou caracterizada as infrações. Contudo, eu verifico nos autos que o atraso na partida e o atraso na entrega dos documentos se deu em razão dessa demora na chegada dos uniformes. Então, eu entendo pela aplicação do artigo 182, levando em consideração 182, não, desculpa, 183, que quando a gente mediante uma indicação que eu entendo que é a ação do atraso na disponibilização dos uniformes, pratica 2 ou mais infrações, que é o caso em questão, o 916, a pena era absoluta menor, então que é caracterizada tão somente a pena do 206,
que, levando em consideração a tabela referencial, houve um atraso de 27 minutos, e a tabela referencial é 200 reais por minuto, eu aplico a sanção de R$ 8.100. Como pode, senhor presidente? Obrigado, doutor Bruno. Essa categoria subiu. Mas a equipe é incidente. 8.100. Sim. Perfeito. Doutor Chara, com relator, presidente. Obrigado, doutor. Com muito pesar, eu vou acompanhar o voto do relator. É complicado essas situações de minutagem, que obviamente R$ 8.100 para o sub-11 não é o mais justo, mas é o procedimento que a gente tem que seguir, porque se aqui eu não for adotar os 27 minutos e entender que é elevado demais, no caso de 15 eu vou fazer isso no caso de 10, então, felizmente, eu vou acompanhar. Eu entendo que nós não temos muitas alternativas nessa situação. Então, fica por unanimidade a agremiação do Juventude punida em R$ 8.100 por infração do artigo 206. Declaro o julgamento, votação por unanimidade. Declaro o julgamento encerrado. Próximo processo, 431. Doutor, você me desculpa, eu vou passar o 433 e a gente já, se ela chegar, a gente já coloca na frente. Obrigado, doutor. O último processo da pauta, 39º, partida entre Grêmio Esportivo Maués versus Barcelona Esportivo Capela Limitado pelo Paulista Sub-23 segunda divisão, realizado no dia 2 de maio de 2026, denunciados. A agremiação do Maués, constitucional artigo 9, inciso 3, e Adriano Felipe Batista de Oliveira, atleta do Barcelona Esportivo, em curso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CPJB. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde. Tem para você produzir, doutor? Só quando Acredito que sim. quando foi nos autos o relatório do diretor de grupo. Perfeito. Já foi aqui. Também já junta ao processo. Obrigado, doutor. Então, passo a palavra ao relator, doutor Tiago. Obrigado, presidente. Vamos oferecido em face do equipe mauense, pois quando o relatório, a ambulância chegou às 14h30, apenas 30 minutos antes do início, para as 3 horas. Contrariando o artigo 47, inciso 1, do Regulamento Geral de Competições, que exige presença de 1h30 antes. A equipe médica havia saído para almoçar no relatório, com o diretor do jogo, que liberou a partida somente após a chegada da ambulância. Denunciei em relação ao Adriano Felipe Batista de Oliveira, foi expulso diretamente dos 80 minutos do segundo tempo por impedir o final de gol mediante agarrão no adversário Anderson Rodrigues da Silva Júnior. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Tiago. Então, não temos também provas a produzir, só a documental que já consta dos autos, então passa a palavra à Procuradoria para a manifestação. No incidente, né? O atleta Adriano já teve um reiterar o sistema de denúncia. Perfeito. Obrigado. Agora sim, passo a palavra ao doutor. Quem a defesa? As ambulâncias, eles já tinham feito o jogo da base no período da manhã. Então, o que houve? Não conseguiu entregar o almoço para eles, a marmita, eles notificaram a gente, estava na portaria no momento, falou, a gente vai sair para buscar o almoço porque não está conseguindo, não tem motoqueiro para entregar. E eu notifiquei eles, falei, olha, precisa estar aqui com antecedência, porque senão pode dar problema com o protocolo. Eles retornaram, não era 14h30, foi até um pouco antes, e às 14 horas eu já estava na bilheteria,
e eles já estavam entrando no estádio. Então, assim, tem um equívoco aí do diretor do jogo, 14h30, a gente já estava com o portão aberto, já tinha uma ambulância e a outra que chegou com o pessoal do almoço e eles alegaram que pegaram um trânsito próximo nas proximidades do estádio. Então, a gente verificou essa situação, foi isso que aconteceu, um relato do motorista da ambulância. Então, ele não tem provas, ele também não produziu nenhum vídeo, nenhuma foto sobre essa situação, foi só o que ele disse. Perfeito. Obrigado, doutor. Eu passo a palavra ao relator, doutor Thiago, para continuar pelo voto. Tem a palavra. Perdão, o atleta do Universo da Doutora Laila, tinha esquecido de você. Me perdoe. Tem a palavra para você. Imagina, presidente, considerando essa primeira manifestação, desejo uma boa tarde a todos. Cumprimento o presidente, toda a sua procuradoria, secretaria, colegas advogados demais presentes. O atleta Adri, aos 80 minutos, foi expulso por essa questão de pedir uma chance clara de gol. Eles já estavam perdendo de 1-0 aos 80 minutos do segundo tempo, então é uma questão palpável essa situação. Mas, de modo geral, a defesa entende que a sua expulsão, uma consequente cumprimento de suspensão automática, já seria uma punição suficiente, requerendo, então, a sua absolvição ou a devida conversão da pena de suspensão em advertência, considerando a ficha disciplinar que não tem nenhum apontamento pregresso. Perfeito. Obrigado, doutora. Agora sim, doutor Thiago, tem a palavra para você. Presente. De toda maneira, em relação ao Mauaense, houve descumprimento do regulamento, seja por chegar às 2h30, seja por chegar às 14 horas. O regulamento exige a presença de 1h30 antes. Então, por esse motivo, e também pouquíssima oportunidade de discussão de provas, perguntas de depoimentos e mais demais diligências, minha proposta de voto é a aplicação do artigo 191, condenar o artigo 191, na pena, eu não lembro, uma vez a gente chegou a fazer cálculo de quanto seria o valor da ambulância. Para esse caso, como existe uma outra, já tem outras combinações, minha proposta de voto é de R$1.000, presidente. Em relação ao atleta Adrian, a descrição da própria súmula, ela fala que ele viu mediante um agarrão. Viu unidade de gol mediante agarrão. Não descreve mais detalhes que seria esse agarrão, a intensidade, agarrão aonde, na camisa, no pescoço, no braço. Por esse motivo, presidente, eu entendo que a própria expulsão do atleta e cumprimento de uma partida afastado do campeonato já cumpriu a sua função punitiva. Por esse motivo, eu peço a absolvição do atleta neste caso. Essa é a proposta de voto. Obrigado, doutor Thiago. Doutor Bruno, como voto? Obrigado, senhor presidente, com o relator. Perfeito. Eu também vou acompanhar o doutor. Aqui a gente, no primeiro caso, só tem a prova, né, só tem o documento do diretor de jogo e esse tem presunção relativa de veracidade, sem outras provas que possam confirmar, também fica o horário ali que seria o suficiente para que a infração fosse cometida, então também volto com o relator por R$1.000. O segundo cartão parece um lance protocolar, aquele cartão que o próprio árbitro coloca impedir a oportunidade de então voto com o relator pela absolução. Então fica a agremiação com em R$1.000, votação por unanimidade para infração do artigo 91, e o atleta Adriano Felipe Batista de Oliveira foi absolvido, votação também por unanimidade. Declaro o julgamento encerrado. Obrigado, doutor. Só um segundinho, gente. O sistema permite que a gente não faça não faço assim de ter na Tá. Então, chamo o julgamento do processo 431.
a partida entre Paulinha Futebol Universitário versus Amparo Futebol Clube pelo Paulista Sub-17, realizado no dia 2 de maio de 2026. O denunciado Pedro Mercedes de Almeida, atleta do Amparo, curso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1. A relatoria vai ser alterada, eu vou ser relator nesse caso. E aí a gente consegue dar prosseguimento ao processo. Tem provas a produzir? Então, vamos ao relatório. Só um segundinho. 431/2026, Paulinha Luiz Amparo. A Procuradoria de Justiça do Curitiba denunciou o atleta Pedro Osni de Oliveira. Conforme consta da súmula, aos 58 minutos do segundo tempo, o denunciado foi expulso diretamente por agarrar seu adversário de número 7 de forma assintosa, fora da área penal, impedindo uma chance clara de manifesto de gol. O atleta foi expulso aos 46 minutos, me parece. Cartão vermelho direto, categoria sub-17. O atleta é primário. Perfeito. Sem outros documentos, por favor. Senhor Pedro, fique à vontade. É o primeiro. Está todo mundo comigo. Pode sentar. Não é o barulho, é o William. Tudo bem, Pedro? Tudo certo. A gente vai realizar aqui algumas perguntas para entender o que aconteceu. E aí você responde o que souber. Caso alguma pergunta fuja, você não saiba a resposta, é só nos informar, tá bom? Explica pra gente o que aconteceu, como foi a dinâmica. A gente estava sofrendo um contra-ataque. Eu sou o lateral direito, o time cobriu a lateral esquerda e acabei tropeçando. E o juiz acabou por me dando um cartão vermelho porque eu era o último homem. Você é lateral? Isso. Já foi expulso? Não, primeira vez. Para conhecer hoje o tribunal. É isso. Não toca. Doutor Thiago, tem perguntas? Perfeito. Doutor Bruno, Procuradoria? Sem pergunta. Doutor, tem perguntas? Se puder fazer no microfone. Não. Você vai ver. Não? Perfeito. Então, Pedro, você está dispensado. Obrigado Obrigado. pelos esclarecimentos. Você fica à vontade para acompanhar o restante do julgamento. Obrigado. Vamos buscar a explicação do documento. Perfeito. Então, passo agora a palavra. Não temos mais palavra para produzir. Passo a palavra à Procuradoria para a manifestação. Muito fácil na felicidade das curas, uma literatura da denúncia. Segundo ponto, ele ultrapassou os limites da multa regular. Perfeito. Obrigado, doutora. Doutor, perdão. Agora eu ia passar a palavra à doutora Laura, que não quer falar. O doutor tem a palavra para a defesa. Todos. Em que pese a sua, se diz que não presunção da lei relativa, né, o atleta ele foi punido por ser o último jogador, né, enfim, não tem nenhuma punição ao atleta aí já durante 2 anos jogando o campeonato, e aí, a defesa pede a absolvição do atleta, porque já cumpriu a pena, já ficou fora do jogo contra o El Shaddai, que foi no dia 9/5, e também pede dados limites da pena, que o atleta é infrator menor de 18, né, e não tem nenhuma punição, e também não se trata de um atleta profissional. Por isso a conversão dessa pena é advertência. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Primeiramente, quero agradecer a presença do atleta. Saiba que é sempre fundamental, apesar de aqui ter parecido simples e rápido, muitas vezes a gente fica com a leitura simples da súmula e isso nos dificulta a entender o que realmente aconteceu. Então, agradecer os esclarecimentos. E eu volto no mesmo sentido do voto anterior do Dr. Thiago, acho que vai ser muito parecido. O cartão me parece mais pelo fato de ser o último homem do que pela intensidade do lance. Então, nesse caso específico, vou votar pela absolvição. Dr. Thiago, como voto? Com relator. Obrigado, doutor Bruno. Então, fica o atleta Pedro Orsi absolvido. Votação por unanimidade. Declaro o julgamento encerrado. Mais uma vez agradeço a presença. Obrigado, doutor.
Cumpridas as preferências, voltamos à ordem da pauta. Primeiro processo da doutora Desirê, então vamos para o 269/2026, o segundo processo da pauta. Doutora Maila, quando precisamos de pergunta, então, doutor Bruno tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de explicar para em face da agremiação José Bonifácio, posto que, conforme o súmula da partida, a agremiação apresentou relação nominal de atletas com notórias inconsistências à equipe de arbitragem. Dessa forma, a Procuradoria entende, pela aplicação do recurso no artigo 191 do CBD, consideram que a agremiação é a primária. A defesa escrita nos autos, presidente. Obrigado, doutora. Doutora Lara, mais uma vez surpreendi. Agrada-se. Então, não temos provas a princípio, passo a palavra à Procuradoria para a manifestação. Obrigado. Então, doutor Bruno, quando tiver apto, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Uma síntese da defesa, ela afirma que a agremiação ela estabelece que a divergência técnica apontada pela arbitragem decorreu de uma situação emergencial de saúde que atingiu ele em no dia da partida. Conforme detalhado aqui, declaração técnica assinada pelo técnico Renan, que estava nos autos, 6 atletas de elenco apresentaram sintomas agudos de virose e disposição gástrica, pouco antes do início da partida contra o Dessa forma, tiveram que, em proteção ao princípio da criança e do adolescente, isso conforme estabelece o artigo 227 da Constituição, trocar entre os atletas. Dessa forma, a agremiação ela requer o acolhimento da justificativa apresentada contra o estado de necessidade e, subsidiariamente, caso entenda para a condenação, a conversão de multa em sanção de advertência. Aqui, senhor presidente, entendo que, para além de tão somente a troca dos atletas, a agremiação, conforme consta na súmula da partida, e pelos relatórios do diretor do jogo, também teria informado o seguinte: a equipe de José Bonifácio pegou a pré-escala, a arbitragem com uma escalação inicial para o preenchimento da súmula, sendo que ao conferir a mesma antes de iniciar a partida, os atletas postados para seu início contavam uma relação totalmente diferente da apresentada e com alguns atletas com números não correspondentes à pré-escala e a ordem de titulares e reservas alteradas. Então, além da ordem ter sido alterada, titulares e reservas, pelo que consta da súmula da partida do relatório de jogo, constava também uma relação totalmente diferente da apresentada com os atletas em números não correspondentes. Assim, senhor presidente, diante da primariedade da agremiação e também por se tratar de uma categoria de base, de nível sub-11, eu entendo pela substituição da pena por advertência. É como voto. Obrigado, doutor Bruno. Essa diferenciação foi dos 45 minutos da pré-súmula para o jogo, foi isso? Exato, perfeito. E levando em consideração também que não houve nenhuma consequência mais drástica para o andamento da partida, isso de tudo. Só estava pensando alto só em relação à justificativa da agremiação do quadro clínico e atletas coletivos. Em 45 minutos foi possível essa avaliação. Não, perfeito. Doutor Tiago. Senhor presidente, não é, doutor presidente. Alguma advertência? Isso. Eu vou votar com o relator, dar um voto de confiança para a agremiação. Que realmente, a agremiação não é ficha limpa, então não haveria motivos aqui para suspeitar. Ponto pelo gosto do ficha limpa.
Voto pela advertência. Então, a votação unânime. A doutora Desirê já está apta a nos acompanhar. Então, eu vou chamar de julgamento do primeiro processo. 265/2026, tem a palavra. Boa tarde, presidente. Cumprimento todos os membros aqui dessa comissão, também a secretaria, a procuradoria, a doutora Laila. Sem muitas delongas aqui para dar continuidade ao julgamento. Processo 2025-2026, jogo de Jacareí versus EcoSaf, Paulista 4 Profissional. Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria em face de José Lopes Leite, com imputação ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1, por conforme consta da súmula e também da denúncia, o atleta foi expulso mediante cartão vermelho direto, tendo em vista o uso de força excessiva, dando uma entrada nas pernas de seu adversário na disputa de bola. Também denúncia em face do atleta Leandro Gabriel da Silva Barbosa, que foi expulso mediante o cartão vermelho também por força excessiva ao dar uma entrada nas pernas de seu adversário também na disputa de bola. E denúncia em face de Luiz Felipe de Oliveira Barroso, com exibição de cartão vermelho direto, por dirigir-se em direção à equipe de arbitragem de forma grosseira e ofender seus integrantes de maneira manifestamente desrespeitosa. As frases ditas são, abre aspas, se você é um merda, vai tomar no seu cu, seu merda, cuzão, fecha aspas. Luiz Felipe, ele é primário, José Lúcio também primário, e Gabriel é reincidente. Consta do processo o relatório do diretor de jogo, a súmula da partida. Então, isso é só a pauta aqui. É só esse o relatório, presidente. Obrigado, doutora Desirê. Temos provas a princípio. Vamos passar para o procurador. Encerro os termos da denúncia. Perfeito, obrigado, doutora. Doutora Laila tem a palavra para a defesa. Obrigada, presidente. Os dois primeiros denunciados em uma situação singular, não havendo intenção, mas em observando ao regramento do futebol, acabaram por ser expulsos por mesma situação, sendo o senhor José Lúcio primário e o senhor Leandro não é primário, mas a reincidência não é específica no artigo 254, toda vez também requer que isso seja levado em consideração, entendendo aqui que já houve uma pena suficiente, requerendo a absolvição de ambos denunciados, não havendo estendimento conversado da pena de advertência, caso ainda não seja esse entendimento, a aplicação da pena mínima prevista no artigo denunciado. Já o senhor Luiz Felipe, que sim é primário, não há nenhuma prova contrária do que consta da súmula, então, considerando a presunção relativa de veracidade e o teor do que foi supostamente proferido por ele, requer-se a conversão da pena em advertência ou a aplicação da pena mínima. Perfeito. Obrigado, doutora. Então, passo a palavra à doutora Desirê para a voto. Em análise ao processo, tendo em vista a ausência de provas que consta da denúncia, eu tenho uma particularidade quando eu observo essas entradas nas pernas do adversário em relação à dosimetria, e a minha observância é sempre se é na disputa de bola ou se eventualmente fora do lance de bola. Isso, para mim, na dosimetria faz uma diferença, eventualmente na análise. E aqui, considerando que ambos os atletas, tanto o José Lúcio quanto o Leandro Gabriel, as circunstâncias foram parecidas e ambos na disputa de bola, e sendo eles, sendo aqui o José Lúcio primário, eu aplico ao José Lúcio a pena de uma partida e converter em advertência devido à sua primariedade. E com relação ao Leandro Gabriel, ter em vista a não primariedade e aqui uma conduta, embora eu não considere a reincidência específica, até porque não é, mas é uma conduta próxima das atitudes aqui, tendo em vista que a outra denúncia dele é em face do artigo 254A,
ele teve 2 partidas de suspensão naquela oportunidade, então nessa eu deixo de converter em advertência e aplico uma partida de suspensão. Já com relação ao Luiz Felipe de Oliveira, eu visualizo a atitude aqui disciplinar, evidentemente. As palavras constam da súmula e eu não tenho como absolver. Então, diante das palavras e diante aqui das circunstâncias, eu aplico também a condenação de uma partida e deixo de converter em advertência. Obrigado, doutora Desirê. Doutor Thiago. Relatório, presidente. Obrigado, doutor Bruno. Com a relatora. Obrigado, doutor. Eu também vou acompanhar o voto da relatora. Fica o primeiro denunciado, o José Lúcio, advertido, votação por unanimidade. O Leandro Gabriel, punido em uma partida por infração ao artigo 254, também unanimidade. Luiz Felipe Oliveira, punido também em uma partida em infração ao 258, votação por unanimidade. Encerrar. Próximo processo, o terceiro da pauta, número 270/2026, relator doutor Thiago tem a palavra. Obrigado, presidente. Decidimos oferecer em face de João Adailton dos Santos, Gandula, pois, como ela detalhada na súmula da antiga, durante a disputa de pênaltis, o senhor João Adailton, Gandula do Aguaí, proferiu ao árbitro a frase, abre aspas, esse árbitro está querendo se aparecer, né? Nem estamos atrapalhando aqui, batendo bola, fecha aspas. Eu faço a observação bem na íntegra que foi escrito, na sua ocorrência. Informo que expulsei o Gandula, senhor João, durante a disputa de penalidade máxima, por proferir os seguintes dizeres para o assistente número 1, José Paulo Mariano. Abre aspas, ei, esse árbitro está querendo se aparecer, né? Nem estamos atrapalhando aqui batendo bola. O Gandula é primário, é denunciado no artigo 258 do Senado da Cadeia. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor. Concordo ali. A velocidade da cidade. Fundo, eu vou reiterar o ser Obrigado. Doutora Laila. Obrigada, presidente. Em que pese o apontamento da doutora procuradora, a defesa tem um posicionamento diferente. Então, apesar de ser Gandula, ele deveria estar atento ao seu trabalho, a atividade que ele indica estar fazendo realmente não era prejudicial, a arbitragem deveria estar voltada aos pênaltis que estavam sendo batidos naquele momento, e inclusive fala supostamente proferida por ele não é ofensiva e nem caracterizaria a previsão do artigo 258, conforme restou denunciado. Então, a defesa requer a absolvição do Gandula denunciado e não vem nesse entendimento a conversão da pena em advertência, considerando que ele é primário. Obrigado, doutora. Doutor Thiago tem a palavra. Obrigado, presidente. A gente tem esse caso de Gandula, né? A doutora Lima que gosta dele. Nesse caso, presidente, eu vou ser muito fiel, inclusive, à observação que eu fiz da diretora da ocorrência. O Gandula foi uma frase, ele sabe para quem se aparecer, né? Nem estamos atrapalhando aqui batendo bola. Para mim não existe uma brecha de ético ou qualquer coisa do tipo, e ele foi denunciado pela fala, expulso pela fala, e não porque está batendo a bola, talvez atrapalhando os atletas que estivessem ali para bater a penalidade. Então, como o foco foi a fala, então a conduta do Gandula, de talvez batendo a bola, atrapalhar-se a atletas que estivessem tocando os pênaltis, não tem para outra solução ser pedir absolvição do nesse caso. Não tem nenhum tipo de infração disciplinar aqui presente. Essa proposta de voto. Obrigado, doutor Thiago. Doutora Desirê. Com o relator, presidente. Obrigado, doutora. Doutor Bruno. Com relator, presidente. Obrigado, doutor. Exatamente esse ponto que me chamou a atenção também. O motivo foi a fala. Foi o que ele estaria fazendo ali. Então, perfeito. Eu também vou acompanhar o voto do relator. E para aí a gente consegue entender qual foi o problema. Ficou de uma Adailton dos Santos Machado absoluto. Votação por unanimidade. Próximo processo, 271/2026, relatório do doutor Bruno tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Aqui é mais um caso de oferecimento de denúncia faz de o Vandula, como curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, conforme consta no relatório de súmula, Elias Souza da Silva Vieira, Vandula, foi exposto por ofender e reclamar desrespeitosamente contra as decisões da equipe de arbitragem, conforme consta sobre as 6, início das folhas 6, a questão do Vandula se deu, pois, ao final da partida, e antes das cobranças de pênaltis, o Vandula, dirigiu-se à equipe de arbitragem e proferiu as seguintes palavras ao árbitro assistente número 2, Gilberto Aparecido, e ao árbitro, senhor Paulo Alessandro, abre aspas, vocês dois estão certos, se não viam que a forma foi dentro da área, Paulo do caralho, fecha aspas. Dessa forma, estou denunciado como curso no artigo 258, parágrafo 2º e 2, considerando que o Vandula é primário e a defesa escrita juntada nos autos. Presidente, é o relatório. Obrigado, doutor. Não temos novas provas a serem produzidas, então passo a palavra para a manifestação da Procuradoria. Perfeito. Obrigado, doutora. A doutora Laila vai se manifestar. Tem prova, tem. Perfeito. Então passo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Em síntese, a agremiação do Botafogo, sua defesa é uma forma que a manifestação verbal do Vandula, ainda que inadequada, pode ter sido um desabafo, frustração generalizada e não um ataque pessoal direto à arbitragem, expressões como as que foram proferidas, são frequentemente proferidas em momentos de raiva e indignância. Nesse sentido, a defesa, ela que quer que seja aplicada a pena mínima, uma vez que o campeonato tem duração curta, e prejudicaria a organização da equipe e a escala para as partidas, além de ser uma categoria sub-2. Essa é a defesa, senhor presidente. Aqui, já para o voto, eu entendo que não estou que estou caracterizada como nenhuma prova capaz de afastar a posição de veracidade relativa ao assunto. Então, eu entendo pela aplicação